Oi, turma! Sejam todos muito bem-vindos para uma nova versão de videoaulas. Agora a ITV também é Kids. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre adição e subtração de frações. Olha só que bacana, a partir de agora eu e toda a equipe também estaremos gravando videoaulas para todos do Kids. Mas se você está no sexto ano, sétimo, oitavo e deseja assistir essas aulas, não tenha receio, tá? Porque às vezes tem informações que ficam guardadas e se a gente não trabalha, se a gente não estimula, termina elas ficando esquecidas. E hoje nós vamos falar de frações. De maneira mais específica, hoje a gente vai estar lembrando ou aprendendo como é que você pode somar e subtrair frações. Bom, para que essa aula funcione direitinho, algumas coisas são importantes. Por exemplo, será que você já sabe como ler frações? Como é que lê 1/2, 1/3, 2/5? A partir daí, a gente já tem condições de pegar aqueles valores que são fracionários e poder estar somando. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Na primeira situação, nós vamos lembrar como é que soma frações que têm um mesmo denominador. Olha só, imagine que o professor coloca assim, 1/7 mais 3/7. Então aqui eu tenho uma adição de frações cujo denominador é o mesmo. Lembrando que quando eu falo de denominador, eu estou falando o seguinte, o 1 e o 3 são numeradores das frações e o 7 vai ser o denominador. Toda vez que o denominador é o mesmo, nós vamos repetir o denominador e somar o numerador. Então, 1 mais 3 vai dar 4. Logo, a adição dessas duas frações é claro que vai dar 4/7. Uma coisa super importante, e isso que eu vou falar agora vale para todas as operações, é que você deve sempre se preocupar de simplificar o resultado final. Claro, se isso for possível. Quando nós encontramos como resposta o 4/7, não dá para simplificar. O que é que isso quer dizer? Não tem nenhum número que eu consiga, por exemplo, dividir o 4 e o 7 ao mesmo tempo. Vai ser diferente do que eu vou mostrar agora. Imagine que eu tenho a fração 3/12 e eu desejo somar com a fração 6/12. Pela regra que eu mostrei para vocês, toda vez que eu tenho uma adição com o mesmo denominador, eu repito esse denominador e vou somar os numeradores. A partir do momento que eu somo 3 mais 6 dá 9. A grande novidade quando a gente olha para essa operação que deu 9/12 é que nesse caso eu posso trabalhar com a simplificação. Porque existe algum número que eu posso dividir simultaneamente o 9 e o 12. E que número seria esse? Olha só, o 3. Se eu simplifico em cima e embaixo por 3, vai dar 3/4. E facilmente a gente encontrou o resultado dessa adição. Essa mesma regra, gente, em relação a você ter uma adição com o mesmo denominador, vale também para a subtração. Então, uma preocupação para ter o mesmo denominador vale para as operações de adição e subtração. Se o professor, por exemplo, faz, olha só, 5/8 menos 2/8. Bom, quando eu subtraio isso, já que o denominador é o mesmo, eu vou repetir esse denominador e a partir daí fazer a subtração. Quando nós fazemos 5 menos 2 vai dar 3. E vem aquela preocupação, professor, será que é possível através desse 3/8 simplificar a fração? Não, não é possível. Não tem como eu simplificar por nenhum número diferente de 1 que dê para deixar ela menorzinha. Menorzinha não, mas os valores menorzinhos. Eu chamo a atenção quanto a isso, que quando a gente simplifica uma fração para ela ficar da maneira mais simples, como o próprio nome diz, possível, nós dizemos que essa fração ela é irredutível, ou seja, eu não posso reduzi-la. Então, se a professora, se o professor convida você a simplificar uma fração para ela ficar da maneira mais irredutível possível, significa você ir simplificando até não dar mais. Mas, professor, o que acontece se eu tentar simplificar uma fração, ou melhor, somar uma fração a outra, se elas não tiverem o mesmo denominador? Vou mostrar o segredo agora.
Quando você tiver a necessidade de somar duas frações que não têm o mesmo denominador, o segredo é que você tem que dar um jeito delas terem o mesmo denominador. E fazer isso depende de algo muito simples e que você tem que ter propriedade, que é o MMC, o mínimo múltiplo comum. Quando você vai somar duas frações cujos denominadores são diferentes, você vai procurar fazer o MMC. E como é que eu vou fazer isso? Olha só, se eu pego o 4 e o 2 e simplifico, por 2 isso dá 2 e 1. Por 2 isso dá 1 e 1. Como não dá para dividir, repete. Você no MMC vai dividindo até todos os fatores ficarem 1. Quando a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. O que significa esse 4? Significa que ele vai ser o menor número possível que eu posso dividir o 4 e o 2. Então, olha, eu passo uma barra aqui maior, ou então duas barras, não tem problema, e vou colocar esse 4. A partir daí, o que nós vamos fazer é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Sempre essa regra. E eu repito para vocês que essa regra é válida para duas operações, multiplicação e divisão. Então, o que que o professor vai fazer? Depois que eu calculei o MMC, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2. Vezes 1, dá 2. Quando a gente soma isso daqui, olha só, 3 mais 2, 5 quartos. Sem grandes dificuldades. É só respeitar a questão do MMC. Professor, isso só funciona para duas frações? Não, para quantas eu quiser. Imagine que eu faça 1/3 mais 3 quartos mais 5/6. O que é que vai acontecer nessa operação? Eu vou ter que calcular o MMC, só que agora eu vou estar lidando não com com duas parcelas. Eu tenho 3 parcelas. Como é que isso vai ser feito? Eu faço o MMC de 3, 4 e 6. Venho aqui no nosso rascunho, olha só, por 2, 3, 2 e 3. Por 2, aqui vai dar o 3, que não dá para dividir. 2 dividido por 2 dá 1 e você repete 3. E por 3, 1, 1 e 1. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então eu tenho que o mínimo múltiplo comum desses três valores, olha só, vai ser o 12. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3, 9. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 5, 10. E essa soma, gente, 4 mais 9, 13 mais 10, 23 sobre 12. Ou 23 dozeavos. É muito simples. Só para a gente fechar e fixar toda essa ideia, inclusive eu indico que busque fazer os exercícios, as tarefas que os professores estão passando, tá certo? E aproveita também que com o lançamento do nosso aplicativo você vai ter exercícios disponíveis online. Então fica ligado e busca estar fazendo também, tá? Então olha só, imagine que o professor provoque vocês a fazer essa operação. 3 quartos menos 1/3. Professor, agora é uma subtração. Funciona da mesma maneira? Sim. Eu vou calcular o MMC de 4 e 3. Fazendo essa continha, olha só. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. É só ir dividindo. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Turminha, o 12 é o MMC e aí eu faço. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. E 9 menos 4 vai dar 5 dozeavos. Bacana, né? Então eu espero vocês para muitos outros encontros que vamos ter aqui através do canal. Aproveita, se inscreve, compartilha com todo mundo e com certeza os seus estudos estarão cada dia mais aguçados. Deixa um abração, até a próxima.